Amém? Pode se assentar nessa noite. Preparei uma palavra aqui, que vai ser uma palavra rápida, mas uma palavra do Senhor, ela nunca é rápida, né? Porque o Senhor pode parar o tempo, mas a ideia é que ela seja até umas 8h30 no máximo. Para quem está acostumado a pregar 1 hora, ministrar 1 hora, vamos ver. Eu comecei a digitar, eu falei, ai Senhor, mas a palavra de Deus é demais, ela é maravilhosa, e o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração desde o começo da semana. Então eu queria que você abrisse comigo em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Aleluia. Todos acharam? Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, que é o mesmo que está ali no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Fecha a tua Bíblia aí rapidinho, ou deixa aberta a sua Bíblia, não precisa fechar, só baixa a sua cabeça, vamos orar mais um minutinho. Senhor Jesus, nós queremos apresentar a Ti as nossas vidas, nosso coração e mente. Fala conosco nessa noite com Tua palavra, que a Tua palavra viva, Senhor, entre em nossas vidas, mente, coração, de vida sim, Senhor, alma, Senhor, Espírito, juntas e medulas, e faça com que nós venhamos a discernir, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, o que há dentro do nosso coração nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, é para ser uma palavra de gratidão, né? De ação de graças. E eu acho que a coisa mais grandiosa nesse mundo é a paz com Deus, não é? Jesus Cristo, Ele se entregou, e Deus Pai entregou a Jesus. E essa palavra, ela fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É o versículo 1, aleluia. Nós estávamos longe de Deus, nós éramos inimigos de Deus, devido ao pecado, né? Devido ao afastamento, separados, por uma decisão que nem nossa foi de Adão e Eva, né? Porém, a palavra diz que o pecado, ele infectou toda a humanidade, não só toda a humanidade, mas toda a criação de Deus. Quando a gente começa a ler Romanos 1, o apóstolo Paulo, ali em Romanos 1, ele fala exatamente da corrupção do mundo, da corrupção que o mundo, aleluia, que o homem tem, que ele deixou de adorar o Deus verdadeiro, deixou de se render ao Deus verdadeiro, ou seja, nós éramos destinados à ira, diz a palavra de Deus no comecinho ali de Romanos, se você ler na sua casa, aleluia. Mas quando a gente lê Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, porém em Roma naquele momento havia judeus e novos convertidos, gentios, aleluia. E o apóstolo Paulo, ele vem trazendo algo, ele vem explanando o projeto de Deus. E quando ele chega aqui no 5, ele fala sobre essa justificação. No 3, ele fala que que todos estão destituídos da glória de Deus, que todos estão separados de Deus, mas pela fé somos justificados por Jesus. Em Romanos 4:24 ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida em Jesus Cristo.
Então Jesus Cristo, Ele é o alvo da nossa gratidão hoje. Jesus Cristo, Ele é o alvo da nossa gratidão no dia de hoje. Aleluia. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Quem crê em Jesus aqui? Por crermos em Jesus, Deus nos justificou e nos deu paz em Cristo. Isaías, o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, ele já chamava Cristo Jesus de o príncipe da paz. E hoje eu e você temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Se nós fôssemos lendo aqui os 5, nós iríamos chegar no 11. Ele diz assim: não somente isto, repete mais uma vez, e não somente isso, aleluia, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus, pelo qual alcançamos a reconciliação. Fomos, além de recebermos paz, fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, justificados. Aleluia. Eu sempre me perguntava sobre por que era tão injusto eu ter que receber o pecado que não fui eu que cometi, mas Deus, Ele sabia, Ele conhecia cada um de nós, e Ele enviou Jesus para nos resgatar das trevas, nos transportar para a sua maravilhosa luz, fazer de nós seu povo eleito, escolhido, de boas obras. Você crê nisso? Aleluia. E assim Deus nos justificou em Cristo Jesus, pela fé. Não há outro caminho. Eu creio em Jesus e sou justificado. Jesus é a justiça de Deus para todo aquele que nele crê. Paz com Deus por meio de Jesus. Jesus é a porta desse lugar. Jesus é a porta. João 10:9 diz, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Jesus é esse que eu e você hoje estamos. Esse lugar, Ele é esse acesso a esse lugar de paz, Ele é esse acesso a esse lugar de reconciliação, Ele é esse acesso para lugar de justificação. Você pode repetir comigo assim: eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes a nossa mente nos engana, muitas vezes nós entramos no lugar da autojustiça, nós queremos justificar a nós mesmos. Não que eu não tenha que buscar cura, transformação, mas isso é um processo que Deus opera na minha vida, e eu preciso sempre reconhecer a graça de Jesus, esse lugar. No 2, aleluia, o 2 ele diz assim: pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Confirma que Ele é essa entrada, que Ele é esse acesso pela fé a esta graça. Graça é um favor imerecido. A palavra graça, ela tem a raiz disso, favor imerecido. Aleluia. Eu não merecia. Bruno. Aleluia. A gente vai apagar uma luzinha aqui só um pouquinho, tá? Porque a gente viu um negocinho ali que a gente não sabe o que é, que está todo mundo olhando. Pronto, vamos deixar para você. Amém? Aleluia. Nós entramos nesse lugar. Ele confirma que Jesus Cristo é essa entrada da graça. Tito 2:11 diz que a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Jesus é essa graça. Amém? É o favor imerecido. Nós não merecíamos Jesus, gente. Nós estávamos destinados ao inferno. Nós éramos inimigos de Deus. Nós despertamos a ira de Deus. Nós nos afastamos de Deus por escolha própria.
Satanás, ele enganou Adão e Eva, e ele disse que eles poderiam ser Deus, e nós na nossa mente muitas vezes pensamos que nós somos Deus, nós nos afastamos, nós tomamos decisões, fazemos coisas sem consultar a Deus, nós somos donos da nossa vida, né? Mentira, mentira. No Evangelho de João 1,17 diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. É a graça e a verdade que hoje eu e você precisamos estar firmados. É na graça e na verdade que hoje eu e você precisamos adentrar. Eu preciso entrar pela porta Jesus Cristo. Amém? Todos os dias. Aleluia. Cristo, Jesus, estamos firmes nele. Aqui diz, na qual estamos firmes. Nessa graça precisamos estar firmados. Precisamos ter consciência. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo 4:1, ele diz: filho meu, ele diz a Timóteo, fortalecei-vos no Senhor, na graça do Senhor. Aleluia. Estou preocupado com aquilo ali, está todo mundo olhando para lá. Pronto, pronto. Senhor, em nome de Jesus. Deus, já foi o disjuntor provavelmente. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus? Amém. Você crê que Jesus é soberano? Amém? Tu crê que Ele está cuidando de ti? Claro que nós temos que ser simples, né? Como as pombas e perspicaz, né? Como as serpentes, disse Jesus. Mas você tem consciência de que... o horário, eu preciso correr, vamos lá. Aleluia. Nós temos paz com Ele, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, diz o 2. Aleluia. E é isso que nós precisamos, nós esperamos pela glória de Deus, como se nós disséssemos a Jesus, Jesus, nós cremos que o Senhor está fazendo, nós cremos no Teu poder, nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo, amém? Louvado seja Deus, nós cremos, aleluia. E aí a palavra de Deus continua, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque é muito fácil se gloriar nas coisas boas, é muito fácil se gloriar naquilo que está bom, naquilo que é legal, naquilo que é tranquilo. Amarelo, desliga essa linha aqui para mim, fazendo um favor, a primeira. Aí, obrigado. Era essa mesmo. Senhor Jesus, obrigado. Então nós nos gloriamos, não só nas coisas boas, porque se gloriar é agradecer. Se gloriar é como o nosso amigo Rafael falou aqui no início. Ele disse assim, agora todo mundo olha para mim, não precisa mais olhar para lá que não tem mais luzinha lá. O Rafael falou aqui no início, que gratidão é confiança. Gratidão é confiança. Então, Deus tem o meu sim no momento bom, e Deus tem o meu sim no momento ruim, amém? Em todos os momentos. Todas as vezes que eu e você passarmos por dificuldade, eu e você temos que lembrar que Deus sempre trabalha por processo. Deus, Ele trabalha dessa maneira. Aleluia. Cristo Jesus, como se fôssemos, eu escrevi algo aqui, que é como se nós fôssemos, aleluia. É como se nós fôssemos órfãos, estivéssemos no mundo andando sem ninguém, sem paz, sem salvação, mas fôssemos cegos, não pudéssemos ver que nós estamos caminhando para o perigo. E aí Deus, na sua grande misericórdia do céu, Ele olhou para nós, Ele olhou para nós com graça, com amor, e Ele nos alcançou, Ele nos tirou da sujeira, do lamaçal do pecado,
Ele nos lavou, e Ele, além de nos lavar, Ele nos colocou vestes novas, e além de colocar vestes novas, como diz do filho pródigo, Ele colocou sandálias nos nossos pés, anel de autoridade em nossas mãos, na nossa mão, do nosso dedo, aleluia. E Ele fez uma festa, porque todo aquele que se arrepende, é o único momento que a gente ouve falar de festa, gente, é quando um pecador se arrepende. E o pecador se arrepender, arrependimento é uma coisa que às vezes as pessoas ficam correndo. Arrependimento é a melhor coisa desse mundo, e arrependimento ele é operado através do Espírito Santo. E aí Deus, Ele fez de nós filhos. Nós estávamos destinados às trevas, nós não éramos filhos, agora somos filhos. Você é filho de Deus? Você crê nisso? Você acha que um pai que ama seu filho, ele abandona? Não, um pai que ama seu filho, e eu estou falando do Pai Celestial, porque Ele é bom, perfeito, Ele é bom e perfeito, Ele é fiel, Ele não está cuidando de ti, Ele está cuidando de você. Pela fé temos paz, pela fé temos acesso, pela fé somos justificados, pela fé temos acesso a essa graça, esse favor imerecido. Não tente fazer por merecer, esquece isso. Essa semana eu falava com um rapaz que eu conheço há muitos anos, preso pelo pecado, pelos vícios, e eu até vou falar dele, porque ele não está aqui, mas é tão interessante que ele casou com uma moça, ele casou, não, ele se juntou com ela, os dois nunca tinham casado, e faz uns 3, 4 anos que eles moram juntos, e ele cuida da sogra dele. A sogra dele é acamada, ele cuida, troca a fralda, dá comida, ele faz comida para ela, ele tem os horarinhos certinhos dos remédios dela, mas só que ele ainda vive na escravidão das drogas. E eu falo, Deus, como é que pode isso? E eu acompanho ele há tantos anos, já há tanto tempo, e me chama tanta atenção o que ele faz com aquela sogra dele. E eu estava pensando, meu Deus, que soberania é essa? Que soberania é essa? Tem muito crente que não está fazendo o que esse rapaz faz, essa obra de amor. Então por isso que eu não posso me basear naquilo que eu faço. É claro que eu, por estar em Cristo, por entender o amor de Cristo, por entender que a palavra de Deus diz que nós somos devedores, por obras, se cada um aqui, eu quero fazer obras, deixa eu te falar, tu já está devendo, e tu nunca vai conseguir pagar, porque você não tem nada que faça você pagar aquilo que Cristo fez na cruz. Isso é graça. E isso eu falava com ele, eu falava, sabe o que é graça? É um lugar que tu entra, acesso, Jesus Cristo, entrei na graça, agora eu estou nela, e como eu reajo agora, se eu estou na graça, se eu estou em Cristo? Em Cristo, eu me abdico de mim mesmo, eu digo, sim, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, e tudo que tenho, tudo que faço e tudo que posso vem de Ti. E eu começo a viver nesse lugar da graça, e eu começo a viver, aí vai vir as sutis artimanhas de Satanás, vai gerar dúvida. Não é bem assim, olha, não é assim dessa maneira, olha. Aí a pessoa começa a ficar inquieta, começa a acontecer situações, e a pessoa vai se afastando, daqui a pouco ela já está aqui, não, porque agora eu vou fazer, porque agora é isso, porque agora aquilo, esqueceu já, a gente já está fazendo por conta própria, a gente esqueceu da graça, a gente esqueceu do lugar onde nós temos que estar, porque é neste lugar que eu estou, na graça. Efésios 2:11 diz isso, que Deus ele escolheu para si um povo zeloso e de boas obras, nele, na graça, nesse lugar, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A glória a Deus em Jesus Cristo na igreja, nesse lugar de graça, é nele, Ele é o meu firme fundamento, é nele que eu construo. Nós cantamos aqui, eu vou construir minha vida em Ti,
é nele, é no relacionamento com Ele, é porque agora nós estamos nele, entramos nesse acesso, nessa graça, nesse favor imerecido, temos paz com Deus, fomos reconciliados, justificados, nele, nos gloriamos na glória de Deus. Como se Deus dissesse, quando nós chegar no céu, quando nós estivermos vivendo com Ele, nós vamos viver na glória eterna. Quem aqui já provou um pouquinho do céu na terra aqui, que é a presença de Deus? É bom demais, né? É bom, queima aqui, como é bom a presença dEle, como é bom a presença dEle que me cura, que me transforma, que me limpa, apagou, que me transforma, que me cura. E eu pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dizer obrigado, Deus Pai, pelo seu Filho Jesus Cristo em minha vida? Aleluia, aleluia. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, diz o 3 e o 4. Olha só, um processo que cada um de nós vive, que cada um de nós precisa viver. Isso nos leva a uma maturidade, isso nos leva a conhecer mais a Deus, a conhecer mais a Cristo. Fundamentar em Cristo é continuar conhecendo Ele. Por isso que Jesus, ali em Samaria de Filipe, em Mateus 16, Ele pergunta para Pedro: quem eles dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, por revelação, por céu trouxe à mente de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: e sobre esta pedra, sobre essa consciência de quem Cristo é, esse conhecer de quem Cristo é, eu irei construir a minha igreja. Isso será o fundamento, me conhecer, como Cristo dissesse, me conhecer é o fundamento. Por isso que nós não podemos parar de conhecer a Cristo. Por isso que todos os dias é dia de conhecer um pouquinho mais a Jesus. Por isso que todo dia é dia de ler um pouquinho mais de Bíblia, um pouquinho mais da palavra, que é o verbo, que é a palavra viva que se fez carne. Quer conhecer Jesus, quer ouvir a voz de Deus, está aqui, ó. Todos nós temos acesso. Hoje eu estava lendo 3 versões. Eu li Romanos do 1:5 até o 5:1 até o 5, em 3 versões. É tão bom isso. Aleluia, aleluia. E você acha que Deus não tem poder para falar? Deus tem poder para falar. Além de você ler a Bíblia, Deus fala também contigo. Ele faz você lembrar dos textos, faz você, acende a palavra assim, viva, porque ela é viva, né? Ela acende diante de ti. Aleluia. Quem ama a palavra ama Jesus. Quem ama Jesus ama a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, eu me glorio na glória de Deus, que é algo bom, mas eu também me glorio nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência. Então os problemas, eles vão nos gerar paciência. Por quê? Porque nós temos fé em Jesus Cristo. Você tem fé em Jesus? A Bíblia diz que o justo viveria da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo é aquele que foi justificado. Você foi justificado, então você vive pela fé. Romanos 1:17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala em Hebreus 11:6. Pois todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus vai
que Deus é galardoador, que Deus vai dar aquilo que a pessoa pede. Hebreus 10:36 diz que o justo viverá da fé, e se ele retroceder, Deus diz: eu não me agradarei dele. Então o que o inimigo quer? Que eu e você retrocedamos. Aí ele planta dúvida, ele planta questionamento, ele planta situações para que você duvide daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer. Em vez de você deixar isso crescer no seu coração, você expõe a Jesus, que é a verdade, porque você está nele, ele é o lugar da graça, ele é o lugar que você entrou, ele é o lugar que você entrou. E nós precisamos aprender muitas vezes a morrer para nós mesmos, como uma semente que caiu na terra. João 12:24, essa semente de trigo cai na terra, e ela não morrer, fica ela só, mas se ela morrer, dá fruto. João 15 diz: não foi nós que nos escolhemos a Deus, foi Deus quem escolheu nós, e Ele nos designou para que dessemos frutos e o fruto permanecesse. O que é esses frutos? São tudo aquilo que nós estamos fazendo em Jesus, tudo aquilo que nós estamos construindo em Jesus. Como cristão, o que nós temos construído? Como cristão, como nós temos crido? Como cristão, o que nós temos feito em Cristo? Porque muitas vezes a gente fica sem conseguir fazer nada, e a gente encontra um monte de desculpa para dizer que não está fazendo. Mas Cristo, nele as pessoas fazem porque Ele proporciona o fazer. Quantas vezes que eu vivi situação, que eu cheguei em lugares, que Deus fez coisa através da minha vida, que eu falei: Senhor, como é que eu cheguei aqui? Que coisa louca que aconteceu aqui, Senhor. Foi tudo o Senhor que fez, o Senhor falou, o Senhor expressou, o Senhor moveu, e quando eu vi, Deus tinha feito. E aí às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim: tu é benção. Sem Jesus, meu querido, eu não posso nada. Durante esses 3 anos que eu tenho estado como pastor, eu tenho aprendido tanto como Jesus, que eu não sei nada, que eu não posso nada, que eu não faço nada. É o que eu mais tenho aprendido com Jesus. E às vezes nem eu consigo me agradar a mim mesmo, tá? Às vezes eu falo: meu Deus, que luta, nem eu mesmo estou conseguindo agradar eu mesmo. Jesus disse que seria assim, novidade nenhuma, né? Só para te falar que é assim mesmo. Aleluia, porque Ele é o fundamento, porque Ele é o fundamento. Paciência vem pelo exercício da fé. Sabe aquela situação que você viveu, eu já falei isso algumas vezes aqui, que você viveu, que você olhou em volta e você disse: não tem jeito, eu não vou conseguir passar por isso, eu não vou conseguir a solução, é amanhã, e você se desespera, de repente, Deus manda a solução. Aí tu pensa: eu e minha boca grande, por que eu reclamei tanto? Por que eu falei tanto? Se eu tivesse ficado quieto, tinha pecado menos. Não é assim? Exercício de fé. Exercício de fé. Quando nós entendemos a tribulação, e no exercício da fé em Cristo Jesus, no fundamento, nós aprendemos a ter mais paciência. Aleluia. E aí a gente gera experiência, porque quem passou por situações assim, ele fica experiente, ele já sabe como é, e aí ele pode ajudar outro, né? Ele pode ajudar outro, ele pode chamar o irmão que está do lado dele, falar: eu estou passando isso, e aí ele fala: irmão, já passei por isso. Ora, pega a palavra de Deus, declara ela na tua vida, declara, para ver se Deus não vai operar, e Ele não vai glorificar o nome dEle nessa situação, e você vai sair dali mais paciente. Quem quer ser mais paciente aí? Fala: obrigado, Jesus, pela tribulação. Pode falar aí, irmão, o outro está com medo. Jesus, obrigado pela tribulação. Aleluia, aleluia. E a experiência, a esperança é um negócio tão lindo. Esperança é exercício de fé madura. Esperança é exercício de fé madura. Já passei 4 minutos, irmã.
Aleluia. Nós vamos ter mais um tempo de comemoração no Senhor. Você crê nisso? Amém. Aleluia. E a esperança. E o 5. E a esperança não traz confusão. Leia comigo. E o 5. Opa, desligamos o data show, nem lembrei. Está com a tua Bíblia aí? Lê comigo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? O Espírito Santo. Aqui diz, eu fiquei pensando nisso, né? Aqui diz assim, ó, depois da vírgula, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está. Diga, está. Que tempo que é esse, gente? Presente. A graça é um presente. Está. Agora. O que importa para Deus? Agora. É esse presente, a graça de Deus hoje. O Espírito Santo é o melhor presente que Deus me deu. É o melhor presente que Deus te deu. É o melhor presente que você recebeu. Seja grato. Eu sou grato porque eu não estou mais só. Eu nunca mais estive só quando o Espírito Santo entrou na minha vida. Nunca mais. Aliás, às vezes a gente se sente tão seguro que é até perigoso, sabe? Sabe? Eu às vezes me sinto tão seguro. E essa semana eu estava pensando isso. Meu Deus, coisa boa essa segurança. Tem mais 2 louvores de ação de graças agora. Nós vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Amém? Você quer celebrar Jesus nessa noite? Você quer celebrar Jesus? Aleluia. Eu vou finalizar. Aleluia. Conclusão aqui. Se gloriar na tribulação é afirmar que você tem fé e sabe que Deus Pai está fazendo. É colocar em prática a palavra: o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem recua na fé deixa de agradar a Deus. Aleluia. Porquanto aqui é como se dissesse: por quê? Tudo isso, na tribulação, no gloriar, na esperança, na paciência, na experiência, o melhor disso é o amor de Deus que está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Já foi e está, é agora, mas também é eternamente. Sabe, a palavra de Deus fala de Jesus em Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É nele. Hoje podemos agradecer porque somos e pelo que temos e pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Você consegue ver onde você estava um tempo atrás e onde você está hoje? Você consegue ver o quanto Deus, Ele operou em suas vidas? Tribulação produz paciência, paciência produz experiência, e experiência, esperança. Sempre o amor de Deus irá nos sustentar diante dos processos. Viva processo, viva o processo. Se você está vivendo o processo, você pode agradecer a Deus? Você pode agradecer a Deus? Se você está passando luta, você pode agradecer a Deus? Você pode agradecer a Ele? Podemos ser gratos a Deus, porque hoje nós temos um Pai Celestial, que Ele cuida de nós. Temos um Pai Celestial, que nos salvou. Ele derramou paz, salvação, graça. Amém? Fique de pé nessa noite. Eu acho que eu teria mais para falar dessa palavra aqui, mas eu creio que Deus falou o suficiente. Amém? Apesar da estrelinha que Deus brilhou ali no céu já. Aleluia. Já passou a estrelinha. Louvado seja Deus. Amém? A gente vai tocar 2 louvores nesse momento. E eu queria que você, nesse momento, celebrasse a Jesus. São 2 louvores de celebração.
Sabe, nós precisamos exercitar nossa fé. Assim como o irmão Rafa falou aqui, ele disse que Jesus, antes de Lázaro ressuscitar, ele agradeceu a Deus Pai. Deus Pai, eu te agradeço porque tu ouves a minha oração. Amém? Então você pode agradecer a Deus nessa noite? Então, como ação de graças, nós vamos adorar o Senhor mais uns minutinhos, e depois nós vamos voltar ali para o saguão. Nós vamos ter um bom tempo ainda de confraternização.